já começou com problema, né, mais cedo, por causa do link. Na verdade, eu fui testar a webcam, fui ver se estava certinho, né, a posição e tudo mais. E aí, quando eu fui testar, fazer esse teste, acabou que eu comecei o ao vivo e não consegui, tipo, encerrar e voltar de novo, sabe? Ah, mas que bom. Aí foi só começar que os cachorros começaram a latir. Mas tá tudo bem. Boa noite. Prontinho, vamos começar já a nossa live. Hoje é a aula 2 da Semana da Aquarela em Tecido. Hoje vocês vão ver só as minhas mãozinhas aqui, porque eu já deixei todas as câmeras viradas aqui, porque a gente vai fazer o que hoje? A gente vai continuar a nossa aquarela aqui. Então, ontem, né, foi a primeira aula que eu apresentei um pouco do projeto, falei um pouco dos materiais. E hoje a gente vai... E a gente também começou, né? Fez a asinha do beija-flor e fez a cabeça dele já com o azul escuro e o roxo. Hoje, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, o nosso projeto do beija-flor. Hoje a gente vai fazer as cores do corpinho dele, tá vendo? E hoje é um dia, a gente vai fazer todas essas cores daqui, vai fazer alguns detalhes na asa, e quando a gente terminar hoje, vai parecer que não deu certo, que tá dando errado. Então, muita fé nessa hora, que amanhã que a gente vai finalizar com os detalhes, e os detalhes que vão mudar toda essa aparência. E esse é um grande diferencial entre conhecer mesmo as técnicas da aquarela ou só aquarelar. Por quê? Chega uma hora que a gente já não sabe exatamente por onde que a gente vai continuar. A gente olha e fala, pronto, deu errado. E na verdade não deu errado, porque só falta um processinho no final que eu vou ensinar pra vocês amanhã. Tá, joia? Ontem eu vi um monte de projeto lindo que vocês começaram. Os riscos também estão ficando lindos. Tô muito feliz de acompanhar vocês também. E depois eu vou deixar essas lives todas salvas até no domingo, meia-noite. E aí eu quero ver até domingo depois, quando vocês fizerem, postar o beija-flor bem lindo, todo terminado, né? Depois da live de sexta. E me marcar que eu quero compartilhar todos os meus beija-flores, tá bom? Então vamos lá? Ó, o corpinho dele, a gente vai começar pela aquarela do corpinho. Ele tem algumas cores. Ele tem um azul, que é um azul bem claro, um azul meio esverdeado aqui. Ele tem um verdinho, um verde bem clarinho, né? Bem clarinho, mas forte, não é um verde bebê. É um verde forte, mas um verde claro. E esse verde claro, ele vai puxando pro amarelo aqui. E o amarelo vai se tornando um laranja para um laranja mais escuro e termina meio amarronzado. Vocês estão conseguindo enxergar esse degradê de cores aqui no corpinho do beija-flor? Como a gente tem algumas tintas separadas, que é o azul turquesa, o amarelo cádmio, o marrom, o vermelho fogo, o verde musgo e o preto, hoje eu vou trabalhar principalmente com as cores primárias. Quais são elas? O amarelo, o vermelho e o azul. Essas são as cores primárias que a gente consegue fazer diversas outras cores a partir delas. E na aquarela a gente vai clarear com a água e vamos escurecer com o preto, tá? Então a gente vai começar fazendo esse azul clarinho aqui do pescoço dele. Não exatamente a gente vai conseguir chegar nesse tom muito claro. Esse daqui, exatamente. Mas a gente vai chegar bem próximo dele, vai ficar com um resultado bem bonito mesmo. Ó, vou mostrar o que eu já fiz, que já tá pronto. A gente vai chegar nesse azul esverdeado. Talvez hoje a gente chegue até num outro tom, né, diferente desse. Mas a gente vai chegar nesse azul esverdeado aqui, que é muito parecido com o que a gente vai fazer. Se você já tiver alguma outra aquarela silk e já tiver algumas outras cores, uma cor que chega mais próximo dessa é esse aqui, ó, o turquesa. Tem o azul turquesa, que é esse azul escuro, que ele uma cor chave, assim. E esse azul turquesa, assim, eu uso até pouco, assim, porque é uma cor
que não é tão fácil de conseguir nas misturas, mas ele acelera um pouco o processo. Não vamos usar ele hoje, porque o intuito, né, é para fazer com os materiais que eu passei. Então, a gente vai fazer com o azul turquesa e o amarelo. Vamos começar aqui o nosso azulzinho. Lembrar de sempre sacudir, porque às vezes fica um pouco de suspensão assim no fundo. Suspensão não, né? Decantado assim no fundo. E aqui, no nosso godê, a gente vai colocar uma gotinha de azul do lado de cá. Pode até colocar duas pra gente aproveitar ela depois. Em um espaço do godê. E uma gotinha de amarelo do lado de cá. Vou colocar uma outra gotinha de amarelo em outro espaço do godê. Então, vai ficar assim. 2 espaços no godê com o amarelo, um espaço com o azul. Antes de tudo, meu pincel tá sequinho. Eu vou molhar o meu pincel para ele ficar úmido, mas já vou pegar aqui o meu papel toalha ou um papel higiênico mais firme, né, para não ser um papel higiênico que dissolve à toa, e vou tirar essa umidade. Vou como se eu fosse secar o meu pincel, tá vendo? Ele tá seco, mas ele não tá super seco. Vou fazer o quê? Um beijinho, ó, com a pontinha do pincel, bem pequenininho aqui, no azul. E vou já misturar aqui com esse amarelo. Não vou lavar o meu pincel na água, não. Olha o que eu vou fazer. Estão enxergando minha água aqui, né? Eu vou só enfiar o pincel na água e tirar, sem balançar ele lá. E vou colocar assim no cantinho. E vou fazer isso 3 vezes. Vou misturar aqui. Como tinha mais amarelo do que azul, ficou o verde que a gente quer pro corpinho dele. A gente não vai fazer o verde agora, a gente vai fazer o azul. Vou fazer o quê? Mais um beijinho pequenininho com a pontinha do pincel aqui no azul. E vou misturar nesse verde, ó. Começou a escurecer. Vou colocar mais uma pincelada de água. Mais um beijinho com a pontinha do pincel aqui no azul. E vou fazendo isso, esses beijinhos bem pequenininhos. Posso ir até testando aqui, ó. Ó, já tá um azulado, um verde azulado. Quero um pouquinho mais. Um beijinho. Por que eu não coloco já de uma vez? Para não passar do tom. É uma diferença bem pequena esse tom que eu quero conseguir. Então, eu não quero deixar ele passar. Então, eu vou colocando de pouquinho em pouquinho para eu não perder minha tinta. Às vezes, imagina, falta só um beijinho de azul aqui. E aí, eu vou e molho muito. Vou ter que começar de novo. Vou colocar mais umas 3 pinceladas de água para ficar um pouco mais líquido, mais translúcido. E vou testar aqui no cantinho do tecido. Ó, já tá um azulado. Vamos ver se tá um azulado parecido com o do nosso bichinho. Ó, não, do bichinho ainda é mais claro. Para clarear, eu vou colocar um pouco mais de água. Mais 3 pinceladinhas de água aqui. Vou testar no cantinho de novo. Tá muito claro. Vou colocar um beijinho de azul. Ó, agora eu acho que chegou nesse azul meio turquesa, hein? Chegou! Ai, que bonito, ó. Então, eu vou passar nas áreas que eu delimitei. As áreas que são as azuis, essas aqui, que é essas daqui, ó. Essa de cá e tem um pouquinhozinho nas costas dele. Primeiro, vou passar nessa de cá. Ah, mas tem um detalhe. Como a cabeça dele é azulada e arroxeada também, se eu só fizer assim, ó, passar nessa margem, o que vai acontecer? No encontro das cores, vai parecer que ele tem uma coleirinha mais escura. Tá vendo? Se eu fizer só assim,
aqui no encontro das cores, vai parecer que ele tem uma coleirinha mais escura. Eu não quero esse efeito. Se eu quisesse esse efeito, até que tudo bem, mas eu não quero. Eu vou só molhar o meu pincel na água sem enxaguar e vou puxar um pouco, ó, esse azul todo aqui pra cima. O que vai acontecer? A cabeça dele vai ficar um pouquinho mais azulada. Mas como eu tô usando muito diluída, como eu molhei o meu pincel antes, tô usando essa cor diluída, não vai alterar tanto assim o meu fundo. Se essa cor tivesse concentrada, aí iria alterar, tá? Então, não seria pra fazer. Aqui no peitinho também, eu vou até, ó, passar assim tudo por cima. Ficou o nosso lindo azul. Também tem um pouquinho aqui nas costas dele. E aqui desse lado de cá. Se eu pintar alguma coisa fora da linha, porque eu tô muito torta, assim, normalmente, quando eu faço aquarela, eu fico bem em cima da aquarela, né? Aqui, no caso, eu não tô muito em cima pra vocês conseguirem ver minha mão, o desenho. Belezura. Ó, pintei assim. Antes que ele comece a secar, ainda tá úmido, eu já vou vir aqui e fazer uma mistura do verde clarinho, ó. Vou dar um beijinho aqui no azul e já passar nesse amarelo. Molhar o meu pincel na água. Umas 4 vezes, assim, pra ficar bem líquido. Misturar e vou testar essa cor antes de colocar no tecido. Ó, esse verdezinho mesmo que eu quero, bem próximo. E aí, o que eu vou fazer? Uma loucura pra aquarela. Eu já vou pintar ele desse jeito. Ah, mas as cores vão se emendar. Sim, exatamente. As cores vão se emendar. Se uma cor não estiver totalmente seca, ela vai emendar na outra. Mas é isso mesmo que eu quero nesse beija-flor. Não vou carregar muito pincel de verde, ó. Eu vou molhar a pontinha e vou fazer a aquarela. Por que eu quero que as cores se invadam uma outra, né? Que é bastante temido quando a gente tá fazendo a aquarela, inclusive. Eu quero isso porque as penas dele, desta ave, no caso, que beija-flor não é um passarinho. Você sabia que beija-flor não é um passarinho? Aquelas biólogas. Ele é um troquililha, né? Não, passeriforme. Enfim, por quê? Tá vendo? As penas, elas fazem um degradê, assim, elas têm algumas manchas. Elas não estão exatamente, tipo assim, aqui corta, igual tem alguns passarinhos que tem o peitinho de uma cor, o corpo de outra. Esse aqui até que tem, mas só que ele é bem misturado, ele vai fazendo um degradê, igual a gente analisou no começo. Por isso que eu vou misturar um pouco essas cores, que eu vou deixar elas se encontrarem. Não vou ter medo de fazer que elas se encontrem. Aqui, ó, o peitinho dele aqui que tá separado é porque é praticamente branco. Essa daqui eu não vou pintar, não. E vou descer até aqui. Nessa marca. Por quê? Daqui pra baixo, começa a ser laranja. Aqui, ó, onde eu queria que ele ficasse mais azul, eu posso molhar o pincel no azul e dar umas batidinhas assim. Mas, se não ficar muito azul, amanhã a gente conserta, não tem problema. Amanhã que é... Hoje é quando eu falei, né? A gente vai olhar e falar, nossa, deu errado. E amanhã a gente fala assim, nossa, deu certo. Belezura. Agora vai chegar a parte do nosso amarelo. Eu vou deixar ela assim encontrarem um pouco aqui
não vou passar o secador de cabelo, não. Enquanto eu faço o amarelo. Gente, me conta, vocês estão fazendo já? Vocês estão só assistindo? Vocês estão achando difícil fazer? A live de hoje vai ser mais curta. Ai, que bom. Quer dizer, que bom assim, né? Na verdade, eu falei que bom. Na verdade, eu adoro fazer a live, adoro ficar aqui conversando com vocês. Só que teve uma vez, numa caixinha, eu acho, me perguntaram quanto tempo ia ser as lives, mais ou menos, quanto tempo ia durar. Aí eu falei assim, entre 30 e 40 minutos. A de ontem durou 1h30, né? Por isso que eu falei que bom. Eu falei que bom, pelo menos eu vou seguir alguma coisa que eu falei. Ah, ó. Agora que tá nessa parte, assim, que ela é uma parte realmente mais difícil, vou dar uma super dica, nem é uma dica exatamente, né? Contar uma técnica que ajuda demais. Até em outros aquarelas, tipo assim, nossa, meu verde foi pro lado errado. Ou então eu coloquei muita tinta e ele começou a espalhar demais. O que eu faço? Pra tirar num lugar, você pode passar o papel, mas se você passar o papel, você vai tirar de vários lugares. Se você tirar num lugar muito específico, por exemplo, eu quero tirar daqui, ó. Eu vou pegar o meu pincel limpo, vou secar ele bem no papel e vou encostar em cima da minha aquarela. E vou secando e vou encostando. E aí eu vou tirar ele de onde exatamente eu quero que ele saia. Tá vendo? O que eu vou fazer? O que eu tô fazendo quando eu faço isso? Eu tô tirando o excesso de tinta. Então aqui, ó, já tá praticamente seco, tá pouca tinta. Como eu quero que seja azul, vou molhar o pincel no azul de novo e vou passar. Ah, não, aqui eu queria que fosse verde, né? Vou molhar aqui de novo, passar no papel. Olha aqui de novo, passa no papel. O azul eu quero ele aqui dentro, né? Então, molhei o pincel no azul. Encostei ele aqui dentro. Secar meu pincel, lavo o pincel, seca um pincel. Vou vir no verde, passar aqui. Mas na verdade eu nem faria isso, assim, se não fosse pra mostrar essa técnica pra vocês, não. Porque amanhã que vai vir o super trunfo, que a gente vai mostrar onde que as cores estão definidas mesmo, nesse beija-flor. Que a gente vai dar a textura de peninha nele, tá? Então, sem preocupações. Quando parece que deu errado, eu falei, hoje é o dia que vai parecer que deu tudo errado. Não desiste. Amanhã não, gente, eu fico falando amanhã, mas é sexta-feira. Não desiste, que sexta-feira, sim, aí a gente vai falar, olha, mas não é que ia dar certo? Então, vamos lá. Coloquei as gotinhas de amarelo aqui, tá? Coloquei assim, ó, uma gotinha em um espaço do godê, outra gotinha em outro espaço do godê. E no último espaço que tá em branco aqui, né, ainda, eu vou dar uma gotinha de vermelho. E no meio, vou balançar aqui, vou dar uma gotinha de marrom. O que eu vou fazer com o marrom? Eu vou dar, ó, um pinguinho muito pequeno pra eu colocar no meu amarelo. Por quê? Eu quero amarelo. Eu quero que aqui fique amarelo, sim. Aqui, essa partezinha, eu quero que ela fique amarela. Essa partezinha aqui, ó. Que ela seja, não amarela, mas eu quero que ela seja um verde mais amarelado. Só que se eu usar o amarelo puro, ele fica um amarelo muito cheguei e vai clarear demais meu verde. Eu vou escurecer esse amarelo com um pouquinhozinho de marrom e vou deixar ele bem líquido, transparente, com umas 4 pinceladas de água. E aí esse amarelo, ele vai ficar um amarelo mais gema de ovo. Aqui, ó. Um amarelo um pouco menos chamativo, que é o ideal para esse caso aqui. Aqui, ó. Aqui
é um verde. Só que é um verde que vai puxando para amarelo até chegar aqui nesse laranja, né? É o beija-flor de cauda dourada. Não é dourado, mas se chama beija-flor de cauda dourada. Talvez ao vivo seja dourado, né? Não sei. Mas na foto não tá muito dourado, não. Então aqui, ó, eu vou passar um pouquinho do do amarelo aqui. E ele vai entrar pra cima. Desespero total. Mas vai dar certo. Um pouquinho desse amarelo aqui. E vou fazer a misturinha do laranja. Tem o vermelho aqui. Uma pontinha muito pequena, que esse laranja não é muito fechado. Pontinha de vermelho. E passar aqui no amarelo. Mais umas 4 pinceladas de água, só de água. E aí, a gente vai ver se conseguimos o laranja que a gente procura. Ó, eu acho que ainda tá vendo aqui? Nesse cantinho. Não sei se dá pra ver aqui no Instagram. Tá vendo, né? Aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ele ainda tá muito claro. A gente quer um laranja fechado. Deu pra ver aqui, né? O que a gente quer? Este cá. Então, eu vou fazer o quê? Uma pontinha também muito pequena no vermelho. O vermelho, ele faz o laranja muito rápido junto com o amarelo. Então, é tipo bem de micro gotas, assim, sabe? Aqui, ó. E vou testar. Ainda quero mais fechar um pouquinho. Uma microgota. Beleza, eu já tenho aqui o meu laranja, eu tô enxergando que isso aqui é laranja. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir com o marrom e vou pôr só a pontinha também. Só a pontinhazinha do pincel. E misturar aqui. Porque eu quero laranja, o tom do laranja eu já tenho, só que ele tá muito claro, eu quero um laranja meio dourado, assim, meio cobre. Não quero laranja. Agora eu vou testar aqui no cantinho. Estão enxergando? Aí, ó. Esse laranja sim, esse laranja mais fechado. O laranja eu vou escurecer ele, então, com... Nesse caso, né? Com o marrom. E aqui, nessa beiradinha aqui do rabinho dele, vou puxando com esse novo laranja que a gente fez. Não vou puxar até o final. Vou arrastar ele só assim, ó. O que eu vou fazer aqui nesse final? Aqui, se a gente observar na imagem, ele é laranja e vai puxando um pouquinho pro marrom. A gente vai finalizar puxando um pouquinho pro marrom. Lavar o pincel. Seca o pincel. Eu vou molhar o pincel só com a água e vou diluir muito esse marrom. Muito, muito. Ó, aqui. Puxa pra cá. Umas 6, 7 pinceladas de água no marrom. Tá vendo? Ele vai ficar uma aguinha. Quando eu passo, ó, ele é da cor assim como se fosse areia. Então, eu vou secar o meu pincel de novo, porque eu não quero o meu pincel muito carregado de água, senão ele vai fazer o quê? Um pincel muito carregado de água aqui, ele vai expulsar o laranja tudo lá pra cima. Não é isso que eu quero. Eu vou molhar aqui. E eu vou começar de baixo pra cima. Aqui, ó. Pra quê, né, que eu tô fazendo isso? Porque eu não quero que essa calda seja toda de uma cor uniforme. Eu sei que depois que a gente for fazer a camada de amanhã... Eu vou tirar um pouquinho dessa água aqui que ficou. Quando a gente for fazer a camada de amanhã, essa cor aqui vai mudar. Aqui eu tô só corrigindo um pouquinho mais de
de laranja, seco meu pincel. Vou dar mais uma pinceladinha de amarelo aqui. Seco meu pincel. Com o pincel seco eu vou passar aqui, ó. Que eu não quero laranja ali. Molhar no azul. Eu vou só dar umas pequenas corrigidas. Mas que nem seria necessário. Que amanhã a gente vai fazer uma camada que ela vai ficar por cima dessa. Vai dar pra ver essa daí é muito importante. Mas a de amanhã é o que vai definir a cor final mesmo, entendeu? Quando a gente olha assim, tá ok. E aí, o que eu vou fazer agora? A gente, hoje ainda, eu quero fazer algumas partes aqui da asa. Porém, essa parte tá molhada e eu não quero correr o risco de encostar nela. Então, eu vou... Será que eu vou usar o secador hoje? Uso, né? Então, eu vou usar o secador de cabelo, isso mesmo, para fazer secar aqui e me dar uma segurança maior, que eu não vou chegar o meu pincel até lá no final. Nossa, eu passei o dedo aqui, acho que eu manchei o negócio. Aí, tinha muita gente me perguntando o seguinte, ó, quando eu passo secador de cabelo, inclusive eu tiro meu godê de perto, porque eu tenho medo de eu passar um vento no godê e ele fazer de tinta assim por cima da pintura que já tá praticamente pronta, né? E aí tinha muita gente perguntando, falando assim, mas eu uso a caneta termossensível, como que eu vou passar o secador? A maioria dos secadores, gente, meu secador é todo pintado, tá? A maioria dos secadores, ele tem duas velocidades, tem a média, das temperaturas talvez, né? A média, o frio, né? Frio, o morno e o quente, não é isso? A gente vai deixar ele no morno. A gente não vai ligar ele no mais quente, não. A gente vai deixar no morno. E a gente não vai deixar o secador perto. Inclusive, a gente nunca vai deixar o secador perto, nem quando quiser apagar o traço. Por quê? Às vezes, o secador perto ele pode queimar o tecido e vai ficar uma mancha amarela depois do seu projeto inteiro pronto. Então, não deixem o secador muito perto, nunca. E no caso, para secar a aquarela, quando a aquarela tá assim, ó, ela não tá muito molhada, ela tá só úmida, aí tudo bem, porque quando eu passar o secador, eu não vou espalhar ela demais, entendeu? Vou deixar ela no morno e vou passar, vou mostrar como se fosse assim, vou passar uma distância dessa e vou ficar balançando o secador para o ar quente ficar em várias áreas ao mesmo tempo. Ok? Então vamos lá. Será que acho que eu vou multar pelo menos o do Instagram, do YouTube. Eu vou mutar, né, pra não ficar... Com licença. E aí a gente pode ir testando, né, pra ver se tá seco ou não, sim. Voltei.
Ó, pondo a mão aqui, eu ainda sinto que ele tá um pouquinho úmido. Então, no caso, se não fosse numa live, eu ficaria secando ele mais alguns segundos. Além do que, eu tô secando ele assim na mesa, né? E minha mão tá de cá. Então, eu não tô colocando o vento na vertical. E isso acabou demorando um pouquinho mais o processo. Mas, claro, né? Não demorou nem um minuto secando. Mas, por que que isso já, neste momento, é o suficiente pra mim? Eu não queria que tivesse muito molhado. Porque a cor que eu vou colocar aqui é uma cor que não vai interferir tanto se ela entrar pra cá. Mas, se a cor de cá entrasse pra cá e interferir, a tendência é a cor entrar para o lado que está o mais úmido entrar para o menos úmido. Então, aqui eu vou passar um mais úmido e ele vai entrar para cá. Aqui, como está menos úmido, ele não vai interferir tanto na de cá. Deu para entender o que eu tô falando? Tipo assim, o verde não vai passar pro lilazinho que a gente vai passar aqui, o lilazinho amarronzado. O verde não vai passar pra cá, porque o lilás vai estar mais molhado do que o verde. O Transborda Atelier, ela tá falando assim, né, gente? Muita gente que não tá vendo o que tá falando. Que não tá encontrando a aquarela silk verde oliva. Eu acho que tipo, existe a verde oliva, eu tenho, ela é muito boa também. Mas pode ser a verde musgo. A verde musgo também, ela é um verde bem legal. Se encontrar verde musgo, é joia também. E outra coisa, se não encontrar o verde, igual eu falei, né? O verde e o marrom, eles quebram um galho bem grande, mas eles não são essenciais. Aqui, ó, por exemplo, esse verde aqui a gente fez só de amarelo e azul. Então, a gente consegue chegar nos tons de verde, de laranja, de marrom, de roxo, de turquesa mesmo, com o amarelo e o azul. E o vermelho, com as 3 cores primárias. E o preto, né? O preto para escurecer. Mas, quando a gente tem mais cores, o rosa com o vermelho também. Mas quando a gente tem mais cores, ela só acelera um pouco o processo na hora da pintura, tá? Então, vamos continuar. Aí falta o detalhe o quê? Aqui da asa, que é o que a gente vai fazer agora. Como que a gente vai fazer esse detalhezinho da asa? Eu vou nesse marronzinho aqui do meio, que é um marrom bem líquido. Eu nem sei se eu vou usar esse marrom, mas eu vou fazer um teste agora ao vivo com vocês, de colocar um pouquinho de azul nesse marrom. E vou ver que cor que vai ficar. Acho que vai ficar um sujo, acho que não é essa cor que eu quero. Se bem que eu vou fazer o seguinte, nesse azul, eu vou dar aqui esse azul praticamente já secou, mas ainda tem um pouquinho, tá vendo? Eu vou dar um pinguinho de vermelho nesse azul aqui. Quem não tem um azul aí molhadinho, coloca uma gotinha no godê do vermelho, uma gotinha no godê do azul, e aí mistura os dois em outra parte do godê. Uma pontinha de vermelho e uma pontinha de azul. E vai dar essa cor que a gente vai conseguir aqui agora, ó. Esse daqui tinha só uma pontinha de azul, né? Nessa parte do godê, porque já tinha secado o azul que eu tinha lá. Então, só tinha um restinho. E eu dei uma pontinha aqui de vermelho. Vou escurecer com esse marronzinho, que eu quero um roxo um pouquinho amarronzado. Mas só um roxinho assim já tá ótimo. Sem precisar colocar o marrom. E vou testar aqui, ó. Eu quero um lilás parecido com o da asa, mas um tom um pouquinho mais escuro. Só para destacar melhor. Se for o tom mesmo da asa, por exemplo, se você estiver fazendo... tava mostrando de cara. Agora vai. Se tiver fazendo tudo de uma vez, o beija-flor todo de uma vez e usando o secador para secar, nas minhas aquarelas, quando eu faço para entrega, eu não uso o secador, porque eu acho que às vezes atrapalha um pouco de uma cor entrar na outra. Mas é uma coisa minha, assim, que eu não gosto. Mas se tiver com pressa, né, tudo bem usar o secador, ou então deixar um pouquinho, a tinta um pouquinho agir, e aí usar o secador depois, pra finalizar a secagem da tinta, sabe?
Então, eu vou pegar esse... Deixa eu ver aqui se tá aparecendo. Vou girar aqui. Tá aparecendo aqui no Instagram, né? Aí. Pronto. Eu vou molhar um pouquinho no pincel nesse roxinho aqui. Vou tirar o excesso. Esse é um pincel só úmido. E aí, eu vou fazer no sentido que é as peninhas da asa dele, ó. Elas são nesse sentido assim, por isso que a gente riscou. Pra entender o sentido. Então, a gente vai fazer nesse sentido de cá, ó. De cá. E vai até o final. Vem com um pedacinho aqui de... Vai parecer que não vai aparecer, mas depois que secar vai aparecer, tá? Essa é a hora de ter fé na aquarela. Aí, ó. Não, deixa o pincel na vertical pra usar pouca água, pra não manchar ele, não manchar o beija-flor, né? E essa parte aqui é mais escura. No caso, vocês estiverem fazendo em casa, ou quando vocês forem fazer, pode secar o beija-flor inteiro, né? Em vez de deixar ele úmido igual eu deixei. Aqui, ó, pode passar o pincel fazendo o contorno aqui. Que, teoricamente, seria onde a gente poderia bordar. Mas eu acho que se eu for bordar, não sei se eu vou bordar a asa. Isso também é uma outra coisa. Muitos clientes me perguntam assim, qual parte que vai ser bordado e qual parte vai ser aquarelada. Eu não consigo saber isso antes de aquarelar. Eu vou sentindo na hora, depois que a aquarela eu pego, olho e falo, não, eu acho que isso aqui vai ficar melhor bordado. Aí, quando é assim, quando me perguntam, né, qual parte que eu faria aquarelada, ou qual parte que eu faria bordada, eu falo assim, você tem algum lugar que você faz questão que seja bordado ou aquarelado? Que aí também eu vou ver se dá pra fazer, né? Porque tem algumas coisas que eu sei que vai ficar mais bonito de um jeito ou do outro. Que já são meio que definidas, né? Aí eu falo, não, essa daí eu acho que vai ficar melhor de tal jeito. Mas se não fizer tanta diferença assim, sabe? Tipo assim, se eu não tivesse certeza que vai ficar mais bonito de um jeito ou do outro, aí eu sigo, que a pessoa fala, olha lá, ó, tá começando a sair uma asinha. Ai, que gracinha. Ai, gente, é tão gostoso aquarelar, né? Eu ficava aqui pra sempre. E o tecido, ele se comporta de uma forma tão diferente do papel na aquarela. É uma das primeiras coisas mais diferentes entre o tecido e o papel, né, na aquarela, é porque depois que você faz o tecido, não tem como se você passar com força de novo, você não vai tirar a tinta de lá. Ela tá lá e ela não vai sair mais. Errou. Pingou no lugar errado, não tem como você vir. Isso tem. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu tô sem meu papel, caiu aqui no chão. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Consegui. Isso é uma coisa também que eu queria mostrar. Eu vou aproveitar que eu tô falando. Se eu tô aqui, né? Aí caiu um pingo aqui. Pinga? Pinga, meu filho. Ai, meu Deus, caiu um pingo no lugar que eu não queria. Eu vou rápido com o meu papel e pressiono no lugar. Muito provavelmente eu vou conseguir tirar a maior parte dele, se eu for rápido, porque o tecido é engomado. Dependendo também do tom, né? Se for um preto, acho que talvez fique uma manchinha, assim, pequenininha.
Mas nada que um bordadinho, uma borboleta nova não resolva. Pronto, minha gente. Esse peitinho dele aqui, ó, eu vou aproveitar que está molhado. Eu vou passar dessa mesma cor aqui. Mas o peitinho dele é meio branquinho. O que eu tô fazendo aqui? Eu passei o pincel quase seco, ó. Ele não tá molhado. Ele tá quase seco. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma sujeira no peitinho dele. Só pra não ficar branco. Só porque se de repente eu apagar tudo, não ficar parecendo que ele tá de barriga pra dentro. Que ele tá encolhendo a barriga. Eu vou fazer essa sujeirinha aqui. Tem que me controlar de não ficar passando muito, porque se eu continuar passando aqui, pode ser que de repente dê tudo errado. Se eu não respeitar a aquarela secar toda pra eu aquarelar, pra eu fazer uma outra camada. Porque minha mão aqui tá coçando pra continuar. Mas vou respeitar essa aquarela, vou deixar ela chegar no lugar dela. E hoje o nosso beija-flor ele vai ficar desse jeito. Ah, tá no ó. Surururu. Tá igual aquele rios, né? Fui. Mas amanhã ele vai entrar no jeito, vai ficar bem bonito. Vai ficar mais parecido com esse daqui. Tá? Ó, tá vendo? Faltam alguns detalhes, além do bico do olho, né? E do pezinho, mas faltam alguns detalhes muito importantes. Tá vendo? Que amanhã a gente vai... Ó, amanhã não, gente. Ai, me controla. Sexta-feira a gente vai terminar. Ai, que legal, Thaís. A Thaís tá falando aqui no YouTube. Já tô achando o meu tão lindo. Ai, que bom, que bom, que bom. Ó, amanhã a gente vai deixar ele, ó, assim, bordar uns detalhes. Por exemplo, teve gente que me mostrou que quando foi fazer a cabeça dele, acabou passando o pincel por cima do olho. Não tem problema, no caso, se for bordar. Porque se a gente for bordar, a gente faz o quê? A gente faz o olhinho dele preto, faz umas pintinhas aqui de branco, porque o olho dele tem esse reflexo. Então, se for bordar, não tem problema. Algumas coisas, assim, ó, por exemplo, aqui as margens dele, no meu aqui, não ficou do tipo muito lisinha. Não tem problema também, se eu for bordar, eu vou passar a linha exatamente por cima e essas pequenas imperfeições aqui, elas vão ser cobertas pela linha. Então, algumas coisas, quando a gente borda, tem essa vantagem de a gente conseguir corrigir algumas coisas que a aquarela no tecido não dá pra ficar 100%. Assim, né? Sendo muito perfeccionista também, porque no caso de ser perfeccionista mesmo. Mas, aí ó, a Alice tá falando, minha asa ficou muito escura. Mas ficou escura na segunda camada ou na primeira, Alice? Vou acabar abrindo a live amanhã, gente. Mentira, não vou não, tá bom? A live vai ser na sexta-feira, porque eu sei que tem gente que não consegue acompanhar, e aí eu uso um dia que consegue acompanhar, tipo, por exemplo, no outro dia, amanhã, pra fazer a aula de hoje, e sexta-feira, às vezes, conseguir ver ao vivo, ou então tirar as dúvidas na sexta-feira. Então, por isso que eu tô pulando um dia, e essas lives, elas vão ficar salvas pra quem se inscreveu até domingo, meia-noite. Meia-noite assim, né? 11h59, quando acabar domingo, aí eu vou tirar as lives do ar. Mas, quem for aluna do curso Aquarela Livre em Tecido, que vão abrir as vagas na segunda-feira, aí vai ter essas aulas aqui pra ver, fazer, refazer à vontade. Vou deixar essas aulas como aulas bônus lá no curso. No curso também vai ter várias outras lives, todas salvas. Algumas lives vão ser só com as alunas, né? Deixa eu ver aqui. Tô lendo alguns comentários para conseguir tirar algumas dúvidas. No caso da asinha escura, se quiser tentar passar o papel por cima para ver se consegue tirar um pouco da segunda camada, é válido.
Uma dica para quando for fazer é deixar o pincel mais reto para fazer um traço mais fininho. E a tinta muito líquida, muito líquida. Se, por exemplo, aqui, numa parte seca, né, já tá aquarelado. Se eu passar o pincel com água, eu já vou manchar minha aquarela. Se eu passar só assim de água depois de seco e deixar secar, vai parecer que aqui foi água. Então, só a água já consegue marcar a aquarela, entendeu? Então, não precisa, gente. A segunda camada, ela vai vir por cima da primeira, então ela vai acabar escurecendo a primeira. Então, a segunda camada, ela não precisa ser exatamente mais escura do que a primeira. Pode ser, inclusive, a mesma tinta. Mas, nada que um bordado também não corria. É isso, pessoal. Não vou virar a câmera pra cá. Eu tô arrumadinha, tá? Aquelas... Mas eu não vou virar porque eu tenho medo de travar tudo. E no final eu não consegui editar. Igual foi no anteontem, tá bom? Muito obrigada por acompanharem. Na sexta-feira, 6h30 da tarde, é a nossa última aula ao vivo. E aí eu vou tirar as dúvidas também que forem surgindo ao longo desse processo. Então apareçam por aqui na sexta-feira. Vou fazer desse mesmo jeito, que eu acho que deu certo, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. E a aula do Instagram, como eu já gravei pelo Instagram, e a aula do YouTube, como eu já gravei pelo YouTube, vai ficar disponível na mesma hora. Eu não vou precisar ir para uma cafeteria para ficar lá usando o Wi-Fi deles para colocar a aula no YouTube. Combinado? Gente, que bom. Eu que agradeço vocês pela companhia. Tô muito feliz de estar fazendo esse projeto, tirando ele do papel e colocando no tecido. Que bom que vocês gostaram, tô muito feliz. Obrigada e um beijo para todo mundo.